Fala pessoal, tudo bom? Rodrigo aqui, fundador da Neurotech, VP de produtos. Hoje eu fui convocado para apresentar o Neurocast, um podcast em parceria da B3 com a Neurotech. É nosso quarto episódio, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre crédito, dados alternativos. Mas você que não acompanhou ainda os episódios anteriores, eu faço um convite aqui. Acesse, a gente tem muitos episódios falando sobre crédito, sobre saúde, sobre seguros. Vai valer muito a pena. Hoje a gente está aqui com o Denis Labre, diretor de crédito do PicPay. Uma grande honra aqui, Denis, ter você com a gente. Muito obrigado aí pela presença. A ideia é a gente falar um pouco sobre dados alternativos, como é que o PicPay tem visto análise de crédito, toda essa evolução de tecnologia, inteligência artificial, Big Data, dados de crédito. E o PicPay é o maior aplicativo de pagamento do Brasil. Foi fundado em 2012. Eu sou cliente, inclusive, do PicPay aqui. Preciso usar um pouco mais do que uso hoje, mas sou cliente sim. E a ideia do PicPay é revolucionar a forma como as pessoas lidam com o dinheiro. Então, nada melhor do que ter Denis aqui, que é o diretor de crédito do PicPay, para falar um pouco de como é que o PicPay tem visto essas novas tendências. Então, Denis, mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo. Eu sei que é difícil, né, você sair do dia a dia lá do escritório para vir aqui gravar o episódio. Mas, cara, primeiro, obrigado, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Quem é o Denis, para a gente começar aqui, quem é o Denis no mercado? Conta um pouco mais da tua história, da tua bagagem para a nossa audiência. Boa. Bom, primeiro, Rodrigo, obrigado pelo convite, obrigado, Neurotech, Rodrigo pessoalmente pelo convite. É um prazer estar aqui falando, para mim é um tema super interessante, né? Falar de crédito aqui é conversa do dia a dia, é conversa do bar no final do dia, o tema sempre surge. Quem que é o Denis no mercado? Eu estou no mercado há mais de 20 anos, então se for começo da carreira ali, 20 anos, no início com investimentos, e depois eu entrei no mundo de crédito ali pelo 2006, 2007, no antigo Banco Real. Legal. Depois passei pela aquisição do Santander e veio uma jornada intensa, assim. Então, do início com política de crédito PJ, política de crédito PF, eu tive uma passagem no Santander Espanha, então eu fiquei 3 anos por lá. E aí sempre com negócios vinculados a crédito. Então eu fui para crédito, depois eu fui para a área de cartões, então negócios, cartões. Voltei para o Brasil para crédito, de novo aí focado em PF, em diversos portfólios, fazendo política de crédito, análise de portfólio. E depois fui para o outro lado da mesa. Eu falo que eu brinco, fui para o lado da mesa, voltei para negócios. E aí foram alguns longos anos ali em Santander, passando em diversos portfólios, sempre produtos relacionados a crédito e varejo. Então esse é praticamente a minha história nos últimos 20 anos. Saí do Santander, tinha uma passagem para o Mercado Pago, ali também no Mercado Crédito. Sim, então cuidando todo o negócio de crédito aqui no Brasil. E no último ano aqui, liderando a área de crédito, a diretoria de crédito do PicPay. Então tem sido uma jornada bastante interessante, sempre nesse mundo de crédito aqui. Boa, muito bacana, Denis. Bacana aí, esses 20 anos, acho que estamos juntos, né? Estamos 20 anos também no mercado, acho que vai ser um papo bacana para a gente entender como é que o mercado estava antes, né? Como é que o mercado está hoje. Gostei quando você falou da parte de investimento, a gente vai explorar um pouco isso, né? Como é que os dados de investimento podem ajudar no processo de análise de crédito, né? E tomada de decisão. Mas antes da gente mergulhar no tema aqui, eu acho que seria bacana também você compartilhar com a gente um pouquinho sobre o PicPay. Essa grande companhia, uma companhia super reconhecida, que a gente admira. Quem é o PicPay também no mercado, Denis? Como você comentou, o PicPay nasceu em 2012, lá no Espírito Santo, em Vitória, já com uma ideia muito inovadora na época. Então, falar de pagamentos digitais lá em 2012, pagar com o aplicativo ali, com QR Code, era um movimento inovador. Depois a gente ouviu muito falar disso na China, e outros players começaram a atuar com isso no Brasil. Mas, de fato, o PicPay se posicionou de uma maneira revolucionária lá atrás, e ele cresceu muito ao longo dos últimos anos. Hoje a gente está falando de mais de 33 milhões de clientes ativos o PicPay tem. E, de fato, você comentou de um aplicativo de pagamento. O PicPay hoje ele é muito mais do que isso, né? A gente comunica muito, é um ecossistema completo. Eu tenho serviços financeiros para PF, eu tenho serviços financeiros para PJ, eu tenho um marketplace, o PicPay Shop. Recentemente a gente lançou e continua lançando uma série de
soluções de investimentos. Então, de fato, a gente quer que o mercado e os clientes enxerguem o PicPay como uma solução completa, onde você pode ter o seu transacional, seu dia a dia de pagamento, seus investimentos, tomar seu crédito, o cartão de crédito, fazer um empréstimo pessoal. Estamos lançando soluções em breve também, mais voltadas à corretora, né? Então, mais opções de renda fixa, renda variável, cripto. Aqui eu vou ficar Legal. vou gastar muito tempo aqui te contando da série de novidades que a gente tem lançado, mas eu acho que o ponto principal é esse, o tamanho que o PicPay já tem, e acho que, sobretudo, a ambição de continuar crescendo aqui com soluções cada vez mais completas, tanto PF quanto PJ. Que legal, que legal. Inclusive, eu acho que eu sou um dos primeiros clientes do PicPay, viu? Acho que em 2012, ali, 2013, eu já tinha lá o aplicativo, então muito bacana entender a jornada. Acho que valeria a pena também, Denis, nessa linha, eu também tive contato com o Banco Original, lá nos primórdios, né? Eu estava fora do país, encontrei toda uma área de inovação do Banco Original fora do país. Como é que Banco Original e PicPay se relacionam e qual é essa história entre essas duas empresas, né, que hoje estão juntas aí? O Original, ele é o Banco Original ele do grupo, né, do grupo JF. Então ele tem uma história aqui de pelo menos 10 anos atrás, foi o primeiro banco digital, né, e foi isso muito comunicado. Então tem esse DNA, sempre teve esse DNA de inovação do Original. O próprio grupo JF adquiriu o PicPay no meio dessa jornada, por volta de 2015, e sempre atuaram como competidores no mercado, cada qual na sua especialização, no seu nicho. Ao longo do tempo, algumas parcerias, né, inclusive o próprio PicPay, como o seu posicionamento de marketplace de crédito, ele distribuía crédito do Banco Original, assim como de outros players. E acho que o ponto agora, o momento é oportuno, porque a gente acaba de passar por uma movimentação ali, foi bastante comunicada no mercado, onde o Original ele passa a focar em banco de atacado. Então o Original no banco de atacado, principalmente relacionado ao mundo agro, tem um posicionamento super forte. E, naturalmente, o mundo varejo, com o tamanho e aceleração do PicPay, o PicPay ficou muito maior em termos de quantidade de clientes e posicionamento de mercado. Então, a decisão estratégica foi consolidar toda a operação de varejo dentro do PicPay. Então, recentemente, a gente fez, inclusive, a migração dos clientes do Original para o PicPay. Então, agora a gente tem o Banco Original focado no negócio de atacado, no mundo do agro, e o PicPay como o cavalo de batalha ali do grupo para toda a operação de varejo. Obviamente, isso foi muito bom para a gente acelerar uma série de desenvolvimentos tecnológicos que precisavam ser feitos, e traz muita vantagem para o cliente também, né? Então, a gente trouxe o melhor do mundo do Original. Então, o Original sempre se caracterizou também por ter bastantes boas opções de investimento, então a gente carrega isso para dentro do PicPay. E, naturalmente, o cliente Original ele ganha com os produtos que ele já tinha no Original, mas tudo que já era oferecido do PicPay. Então, foi um trabalho árduo aí dos últimos meses, mas, graças a Deus, deu tudo certo e agora é bola para frente, é seguir com essa base ampliada e continuar dando o melhor serviço para os nossos clientes. Pô, muito bacana, muito legal, Denis. Legal, acho que a gente está com a pessoa certa aqui, né, que acompanhou o mercado nos últimos 20 anos, tem toda esse viés de inovação, né, dentro de um grupo que vem se inovando, se reinventando ao longo da jornada. E aí, quando eu olho, assim, o mercado de crédito, assim, análise de crédito, tomada de decisão de crédito, e acompanho nossos últimos 20 anos, né, um pouco da nossa jornada, eu vejo os processos de análise de crédito muito galgados 20 anos atrás numa análise cadastral, né, então a gente tinha dados cadastrais, tem até uma brincadeira, um dos primeiros modelos de crédito que a gente desenvolveu no mercado, a variável mais importante do modelo era referência pessoal 2, era se a loja, o lojista, preenchia ou não a referência pessoal 2, né? Que é uma coisa que hoje em dia você não consegue nem imaginar, né? Que existia isso. Então, o mercado sai de uma análise mais cadastral, os birôs vêm com um trabalho importante de score de crédito, informação negativa, mas tentando também com viés positivo, né? Quando você cria um score, você está com as duas pontas. Você passa ali para uma evolução de score customizado, né? Então a gente passou por toda essa jornada. Isso é de um lado, né? Do outro lado, a gente vê a tecnologia avançando como nunca na história, né?
tem dados importantes assim que diz assim, os dados que foram gerados nos últimos anos é maior do que todo o volume de dados gerado na história da humanidade. Então, assim, a gente está literalmente afogado em dados, né? Então, assim, na tua visão, assim, até um pouco da tua expertise de PicPay, como é que as empresas e o PicPay estão se posicionando nesse novo mundo, um mundo cada vez mais desafiador? E importante falar o que você comentou, né? Experiência do consumidor, como a gente tem um mínimo de fricção na análise de crédito. Como é que você está vendo toda essa transformação aí dos últimos anos? Acho que são vários desafios para a gente conciliar, né? Você comentou do histórico, né? Como a gente analisava crédito no passado. De fato, a gente tinha uma dependência enorme, você vai lembrar, de o banco que tem as folhas de pagamento, porque a dificuldade de você trazer um cliente desconhecido para dentro do banco era justamente isso. Você não tinha essa abundância de dados. Você fala, puta, como que eu vou conhecer o cliente? O caminho seguro de todos os grandes bancos, você quer? Compra a folha de pagamento, pelo menos eu sei quanto ele recebe e tudo mais. E a gente foi mudando ao longo do tempo, o mercado foi evoluindo muito ao longo do tempo, e hoje dados, ele passa a ser, e não é clichê aqui que a gente está falando do assunto, é extremamente central dentro da estratégia de qualquer instituição, e o PicPay, naturalmente, com 33 milhões de clientes ativos, já pode imaginar o caminhão de dados que a gente tem que avaliar desses clientes, porque vai toda a parte transacional, o behavior de crédito, como que é o comportamento de uso do aplicativo, mas tudo que a gente busca de fora. Então, de fato, a gente, ali dentro da estrutura de crédito, a gente tem um dos pilares principais é a parte de dados e modelagem, mas olhando o PicPay como um todo, isso também é um pilar. Então, tem estruturas dedicadas para dados cross, que a gente chama, Legal. Que é como trata tudo que está acontecendo dentro do PicPay e disponibiliza para as áreas de negócio, né? Porque outra coisa que mudou muito também, e eu que passei nos dois mundos mais focado em risco de crédito e negócios, você pega no passado, quem dominava dados, toda a expertise analítica era a área de crédito. A área de negócio, você fala, não, negócios eu vou aqui, vou na rua, vou vender para o cliente, eu vou organizar os processos na agência, eu vou criar produtos novos. De um tempo para cá, você tem esse pilar analítico nas áreas de negócio também é super forte. Eu vou fazer uma oferta, eu vou fazer uma campanha de ativação de cartão de crédito. Você não faz isso sem ter modelos, sem ter estratégias desafiantes, mensurando impacto, calculando o ROI do quanto você está investindo. Então, o protagonismo que dados ganhou ao longo do tempo foi enorme. E como eu falei, o PicPay está na essência dele, né? Nasceu digital, depende de dados, e a forma como a gente trabalha dados é o diferencial competitivo para depois conectar com o teu outro ponto, da experiência. Como que eu dou uma experiência boa para o meu cliente se eu não conheço o meu cliente? Então, essa capacidade de transformar esses dados em insights que depois direcionam a experiência que você proporciona para o cliente, segmentação, qual produto que ele vai ver, que oferta que ele vai receber, que momento que faz sentido. Então, hoje é impensável, né? Você fala, como funcionaria o PicPay? Eu estou falando do PicPay, mas acho que qualquer empresa, qualquer instituição financeira que queira, de fato, conquistar a principalidade dos clientes e ter uma proposta de valor e encaixar nesse dia a dia do cliente, precisa trabalhar dados, é inevitável, né? Então... Legal. Eu acho que a pergunta seguinte que vem aqui na minha cabeça, não está até fora do roteiro aqui, a gente está improvisando, mas é assim, dado esse volume, né, que a gente comentou e todos os desafios que você apontou, assim, como é que se prioriza, assim, como é que a gente não consegue perder o olho na bola ali, como é que a gente consegue ter times, né, dentro de casa, né, dentro do PicPay, para conseguir fazer novos modelos, novas análises analíticas, mas ao mesmo tempo conseguir sustentar a operação, aquela velha, o dilema da inovação versus a eficiência operacional. Como é que vocês estão lidando com esse desafio que eu imagino que seja de todas as empresas no mercado? Puta, para mim ali na leitura, pelo menos da forma como a gente se estrutura, né? Acho que tem que ter um time dedicado no dia a dia ali, garantindo que o BAU funcione, porque assim, você vai acumulando aprendizados ao longo do tempo dentro da empresa, né? Dentro da tua dinâmica de concessão de crédito, o que é que seja.
Então você tem que garantir que aquilo que você veio aprendendo continue funcionando bem, o seu BAU rode ali, o dia a dia funcione. E eu acho que faz muito sentido ter equipes dedicadas para olhar para o novo, assim, para explorar de fato, para fazer o mining, para você ir atrás de alguma coisa que possa fazer sentido. Porque senão você tem eu vejo um risco de você ficar muito enfiado no teu dia a dia e você continuar fazendo mais do mesmo. Eu acho que se você não tem pessoas, e eu não estou falando de criar equipes apartadas, não, ali você vai ter uma squad que vai estar dedicada a um assunto tal, e você tem uma squad que está olhando para fora, que está junto com, por exemplo, com a Neurotech aqui explorando como a gente usa dados alternativos, o que pode fazer diferença, o que pode trazer um ponto a mais ali de KS dentro do modelo, que de fato, como que você consegue quebrar a inércia de só olhar as mesmas coisas e começar, de fato, a expandir e trazer para dentro, sem quebrar o teu dia a dia, né? Você tem que garantir ali que o dia a dia funcione, que está sob controle, que está indo tudo certo. Legal, legal. Não, bacana, porque o que a gente vê, né, Denis, é que numa primeira jornada de inovação nos últimos anos, algumas empresas começaram a criar áreas desconectadas, né? Então, vamos fazer a inovação pela inovação, e essas pessoas estavam muito desconectadas do core, né? Isso se mostrou ineficiente, assim, não funciona, né? E você comentou uma coisa bacana, que se você junta a inovação na eficiência operacional, você vai matar a inovação, porque a inovação, ela não vai acontecer quando o cliente fizer uma reclamação, quando você tiver uma análise de crédito que é questionada, quando você tiver uma fraude. Então, essa estrutura que você chamou de squad, ou qualquer outro nome que a gente queira ter, que ela está conectada ao negócio, ela sabe das dores, a prioridade é resolver a jornada do cliente, a experiência do cliente, a análise de crédito, mas ao mesmo tempo ela não está ali também tão compromissada com o dia a dia, né? Com a liberdade de inovar. E aí parceiros, né, como você comentou, acho que são fundamentais para acelerar, porque não adianta fazer tudo dentro de casa. Eu acho que ter parceiros aí é fundamental, muito bacana. Eu acho que um tema, a gente falou um pouco sobre análise de crédito ali na concessão, né? Eu falei um pouco sobre score de crédito, mas a gente tem uma experiência bacana em conjunto, que é a questão de rentabilização, assim, ou seja, como é que a gente consegue, ao invés de ficar sempre olhando para fora, né? O novo cliente, como é que a gente olha a carteira atual e encontra ali os melhores clientes, assim, como é que você tem visto até esse trabalho de dados alternativos nessa linha de tentar rentabilizar, tentar fazer aplicações que não sejam exatamente de novos clientes? Naturalmente, a conquista de novos clientes, ela é chave e, sobretudo, tem muito ganho de escala na operação, né? Até para oxigenar. Você pega uma operação digital como a nossa, naturalmente a conquista de clientes ali, o trabalho de growth, ele é super relevante. Mas no fim das contas, o que a gente busca como empresa é uma empresa em crescimento, mas com crescimento rentável e sustentável. Então não adianta também você coloca para dentro um cliente e daqui 5 minutos você perder ele pela porta do fundo, ou porque você não deu crédito, ou porque você deu um crédito errado. Então a gente sabe que esses são 2 critérios chaves de churn, né? Quando você olha para qualquer instituição financeira. E é uma discussão constante com o comercial ali. Ela fala, o cara foi embora porque você não deu crédito. Muitas vezes é verdade. Então tem cliente que ele está buscando um relacionamento, sobretudo aí a gente fala, aqui eu quero ser atendido na minha completude, e crédito a gente sabe que é uma necessidade de todo mundo. Então você fala, eu não sou um tomador de crédito. Você tem um cartão de crédito? Alguém está analisando o crédito para você ter esse cartão. Então, esse processo de como eu dou o crédito correto e dentro de casa como eu continuo estimulando esse cliente é vital para você manter sua operação sadia, para você permitir o crescimento ao longo do tempo de maneira sustentável. Então, e esse é um desafio enorme, né? Você fala, um cliente que chegou, eu não tenho a folha de pagamento dele, eventualmente, fala, qual o tamanho desse cliente? Qual o tamanho do Rodrigo? O Rodrigo acabou de chegar. O que ele tem no mercado? O que ele pode ter de patrimônio? O que eu posso entender que é a capacidade de pagamento dele? E eu acho que a partir do momento que você vai amadurecendo esse entendimento da capacidade de pagamento do cliente, você consegue dar ofertas mais assertivas, você vincula o cliente e você tem um crédito mais rentável. E aí nessa linha do que a gente tá discutindo aqui nos bastidores, e é o que todo mundo busca, é como acelera esse conhecimento do cliente para rentabilizar mais rápido. A gente pode ir numa estratégia de eu vou ficar por 12 meses analisando o teu comportamento de gasto no cartão de crédito para inferir que você tem um determinado tamanho.
tem fontes de informação externas ao nosso ecossistema que permitem a gente acelerar isso. Então, eu posso identificar o patrimônio veicular, tem informação de investimento, o próprio Open Finance, que o PicPay tem investido muito, inclusive, dar um passo atrás aqui com a aquisição do Guia Bolso, que era uma referência nesse mundo de Open Finance, foi justamente para o PicPay se posicionar na vanguarda desse movimento, que ainda, a gente pode falar que ele é incipiente, é muito recente o tema de Open Finance no nosso dia a dia, mas a gente enxerga lá números bastante crescentes numa velocidade até superior que a gente estava imaginando. Então, esses dados te ajudam, mas, obviamente, uma parceria nesse sentido de trazer mais informação e juntos a gente conseguir dar esse boost, né, de como eu conheço mais rápido o meu cliente, cria alternativas de rentabilização, é fundamental. Não, esse teu exemplo dos 12 meses, se eu vou aguardar o cliente durante 12 meses só lá na frente fazer uma ação qualquer, eu acho que é chave aqui, né? Porque, como você comentou, hoje as pessoas têm N cartões, têm N opções, então é time também, né? Me parece que quem não conseguir ter essa velocidade de ter acesso ao mercado, a dados alternativos e agir rápido com o cliente, a concorrência vai agir, vai levar o cliente, aí para você conseguir fazer uma retomada fica mais difícil, né? Você perde. O cliente tem 4, 5 bancos, saiu recentemente, né? Quantos bancos cada cliente tem um relacionamento? Isso aqui mais do que dobrou nos últimos anos. Então, quando você fala que o cliente tem em média dois bancos e meio, hoje é super comum você pegar um cliente que tem 4, 5 bancos. E, naturalmente, a paciência desse cliente, não, vou esperar um ano para o banco me dar uma proposta de valor adequada do que eu acho que do que eu reconheço como meu valor. Ninguém espera. E eu acho que o bacana dessas fontes externas, né, aí você citou algumas fontes externas, é que elas podem dar também a tendência, né? Determinados clientes, eles não estão ainda no ponto, mas eles já estão numa curva ascendente de poder aquisitivo, de melhoria de vida, né? Então, se você vai acompanhando a jornada, né, é o que se chama no mercado do trend do micromomento, né? Se você consegue identificar realmente o micromomento do cliente, eu acho que isso faz total diferença. E dados internos, dados externos, dados alternativos são fundamentais. Bacana. Tem um tema bem sensível aqui, que é limite de crédito sob a perspectiva de aumento e a polêmica da redução de limite, né? Como é que o PicPay tem lidado, né? A gente tem alguns cases até em conjunto, Neurotech e PicPay. Como é que vocês têm lidado com essa necessidade de acompanhar nessa jornada que a gente estava falando, mas sobre, agora, especificamente o produto de limite, assim, qual é o limite de crédito do cliente? Vocês têm feito aumentos sistemáticos, redução, como é que tem sido feito isso aí no mercado? Esse tema é crítico, hein? Por isso que eu deixei a atenção para o final agora. Acho que o desafio de todo mundo que faz essa concessão e faz a gestão do cartão de crédito é, de fato, a manutenção dos limites. Pelos dois lados, né? Se você faz a concessão de uma primeira linha de crédito, e naturalmente, por estratégia, a primeira concessão, ela nunca é o limite máximo que você pode eventualmente dar para aquele cliente. Tem um processo de aprendizado natural na gestão e no behavior de crédito desse cliente dentro da tua empresa. Mas o não fazer a gestão ativa desses limites, para mim, é quase um crime, né? Porque se você não faz tanta aceleração dos bons clientes. Então, nesse processo de aprendizado, quanto mais você conhece o cliente, quanto mais você identifica o potencial desse cliente, mais a sua oportunidade de rentabilizar esse cliente. A rentabilização num produto de cartão de crédito é você ter um limite adequado, ganhar o share of wallet desse cliente e conseguir ter, de fato, ele concentrando a transacionalidade dele ali contigo. Então, sim, no PicPay a gente faz uma gestão ativa de limites, então essa revisão ela é periódica, então a gente está frequentemente avaliando esse cliente e, eventualmente, a gente adota estratégia de redução de limites. Também eu acho que é natural, sobretudo se for pegar hoje o momento que está o mercado com alto endividamento dos clientes e das famílias, naturalmente você identifica clientes potenciais para falar, deixa eu ajudar esse cliente, porque esse cliente, se ele seguir com esse tamanho de limite, vai dar errado. Então, naturalmente, a gente busca sempre ajustes menos abruptos
Eu acho que também isso aqui é uma evolução, você não precisa da noite para o dia reduzir 80% do limite do cliente. Raros casos onde você pode imaginar que isso faça sentido. É muito mais um ajuste um pouco a pouco ali, onde você vai buscando adequar a capacidade de pagamento do cliente ao que de fato ele tá consumindo, aumentando a exposição dele. Legal. E até assim, num país como o Brasil, né, que você até comentou sobre Guia Bolso, né, Guia Bolso foi e continua sendo uma tentativa de você educar financeiramente, né, o cliente, ele conseguir organizar as contas num único lugar. É o que você falou, né, muitas vezes ou o comercial ou o mercado como um todo tem ruído em relação à redução de limite, mas é uma coisa que faz bem para o próprio consumidor. Infelizmente, né, a gente não tem hoje uma educação financeira tão expandida no Brasil, mas acho que se cada vez mais o mercado entender que aumentos são importantes, mas reduções também são importantes em momentos de mercado, como você acabou de comentar, eu acho que é bom não só para o mercado, mas para o próprio consumidor, né? É por isso que eu trouxe o ponto do consumidor, né? Um determinado cliente, determinada família que já está em certo ponto de endividamento, eu acho que seria imprudente da nossa parte identificar esse comportamento e de alguma forma não buscar ajudar o cliente. Naturalmente, muitas vezes o cliente olha e fala, não, você não está me ajudando, você está tirando meu limite. Mas essa atuação preventiva é fundamental para não gerar um problema lá na frente, onde a gente vê toda a discussão agora recente, está bem quente o tema do desenrola, onde você tem um contingente enorme de brasileiros que, a gente está falando de 70 milhões de negativados ou algo em torno disso, que de fato eles ficam alheios ao mercado de crédito pela situação errada, a situação que ocorreu no passado. Então também esse trabalho com os clientes de maneira preventiva é para evitar essa quebra, olhando 2, 3, 4 passos para frente. Naturalmente a gente tenta evitar ao máximo reduções de limite, a gente sabe o atrito que gera no relacionamento com o próprio PicPay, e no dia a dia dos clientes, preciso desse limite de crédito, a gente sabe que é sempre um tema delicado. Então, naturalmente, a gente prefere sermos mais assertivos nos aumentos para evitar ter que fazer redução no futuro. Vai falar, é inevitável algum tipo de redução? Sim, mas aí, como movimento, a gente sempre busca muito mais o aumento do que a redução e sempre uma concessão muito mais assertiva desde o início para, de fato, minimizar essa necessidade de redução ao longo do tempo, né? Legal. Eu fiquei bem curioso, Denis, assim, quando a gente fala de jornada do cliente, dados alternativos, um volume nunca antes visto, me parece que ter um ferramental para conseguir analisar esses dados é fundamental, né? Como é que o PicPay tem visto essa nova onda aí de algoritmos de inteligência artificial, ChatGPT, toda essa onda, assim, qual é a sensação, não só do PicPay, mas sua, assim, Denis, para onde esse mercado está indo, quais são os movimentos que deveriam ser feitos? Compartilha um pouco aqui, eu fiquei curioso com esse tema aí de ChatGPT, novos algoritmos de LLM, essas coisas que estão acontecendo aí no dia a dia, que a inteligência artificial está no nosso meio há 20 anos, né? Cada vez mais, mas eu acho que a chegada do ChatGPT materializou um pouco que você pode conversar, interagir com a IA. Como é que você, Denis, tem visto aí esse movimento e evolução tecnológica? A minha leitura é que a gente rompeu barreiras, né? Porque antes era mais paradigma e era muito mais nichada essa discussão. A gente que está em crédito faz tempo, falar de machine learning não é novidade. Então, falar de modelos de machine learning, usar inteligência artificial na avaliação do crédito, que, como eu comentei, né? O crédito sempre foi pioneiro nesse uso de dados, nesse uso massivo de dados. E acho que as evoluções tecnológicas a gente foi sempre testando antes do que o restante das áreas. Eu acho que com o advento aí do ChatGPT, quebrou meio que uma barreira, falou, a gente consegue olhar isso aqui de uma maneira muito mais ampla, e não só para falar de modelos, seja modelo de crédito ou um modelo de propensão a uma nova oferta de produto, mas, por exemplo, no PicPay a gente começou a usar o ChatGPT no atendimento. Então, o atendimento do bot, antes que era feito de uma maneira menos sofisticada, a gente já fazendo testes de usar o ChatGPT, olhando a nossa biblioteca de conhecimento. Legal. Então a gente alimenta a ferramenta com a nossa biblioteca de conhecimento, os famosos books que alimentam as facs, né?
Você traz isso para dentro da ferramenta e hoje já é uma realidade. E a gente consegue um nível de assertividade muito alto, ganha eficiência, então a gente vê uma eficiência de custo e uma satisfação maior dos clientes. Então acho que aqui é um ganha-ganha para todo mundo, né? O usuário ele consegue se resolver mais rápido, a gente consegue ser mais eficiente do ponto de vista de custo, e a ideia é ampliar cada vez mais esse tipo de testes ali, porque no fim a gente começa com um teste pequeno, consolida o aprendizado e vai expandindo. Legal. A gente está vendo na prática ali o tema do ChatGPT tem sido bem bacana. Pô, bem que eu falei para a audiência aí que a gente ia trazer a pessoa certa aqui para falar sobre inovação, dados alternativos, tecnologia. É bacana saber aí. Mas não é mérito meu. Mas você é o representante aqui. Representando o PicPay, a gente tá investindo bastante nisso. Boa, muito bom, cara. Legal, bacana. Parabéns aí pela iniciativa. E aí, quando a gente volta a falar sobre cases, assim, coisas que a gente possa compartilhar, claro que tem uma série de questões de confidencialidade, mas quando a gente fala com esse movimento de dados alternativos, como é que a gente consegue olhar o cliente de uma forma diferente? Tem algum case, assim, alguma coisa que seja bacana, que você acha que vale a pena compartilhar aqui com a audiência, Denis? Cara, tem alguns cases de dados alternativos. Vamos ficar o dia todo aqui, né? Eu acho que alguns cases de dados alternativos, alguns são mais inusitados que outros, e eu acho que também a gente vem passando por fases, né? Você fala, pô, é novidade você usar os dados do celular da pessoa para abastecer sua decisão? Pô, não é, mas em algum momento isso aqui foi considerado um dado alternativo, e eu acho que ele ajuda bastante na identificação, e tem coisas, eu não preciso necessariamente entrar aqui como isso foi trabalhado dentro do PicPay, mas a gente sabe que tem informações inusitadas que discriminam. Pô, o cliente, qual que é o nível de bateria do celular dele quando ele está contratando um crédito? O cliente está contratando um crédito, dependendo da hora, com determinado nível de bateria do celular, é pior. O dia da semana que ele contrata um crédito, o perfil de uso dentro do aplicativo. Então, eu estou tomando uma decisão de crédito e eu estou enxergando como que ele está navegando dentro do aplicativo. Então, acho que ali dentro a gente procura trabalhar muito com esses dados. Acho que são dados transacionais, propriamente, que a gente já comentou, esse é mais comum. Tem esses outros dados de navegação do aplicativo. A gente tem conversas também com uso com parceiros para dados de telefonia. Então, aqui no Brasil, acho que ainda está mais... não está tão consolidado esse uso, mas, por exemplo, em casas anteriores, acompanhei, por exemplo, no México, onde os birôs de crédito são menos desenvolvidos, essa questão dos dados de telefonia, o padrão de uso, para quem você liga, o quanto você consome no seu pacote, foram e continuam sendo diferenciais e importantes na sua análise de concessão de crédito para um novo cliente. Então, eu acho que esse caminho, para mim, é inevitável. Assim, você sempre olhar para fora e buscar o que você pode trazer de novo para dentro dos seus modelos de avaliação. Sempre com aquele mindset que você comentou, né? Se parte de uma necessidade de negócio, a partir da necessidade de negócio, você traz os dados que estejam ali disponíveis, né? Você falou de dados de veículo, dados de celular, dados de investimento, poder aquisitivo, seja o que for. Sempre tentando trabalhar isso com alguma tecnologia que faça sentido, seja um chat GPT ou seja uma regressão linear, né? Não importa um pouco, né? Importa que você resolva a dor e testar isso rápido, né? Eu acho que é um pouco do que a gente falou aqui. Achei muito, muito bacana aí tuas dicas. E o case. Cara, infelizmente a gente está chegando aqui ao final, né? A gente poderia ficar aqui falando o dia todo, mas acho que seria bacana, Denis, assim, até baseado nesses 20 anos de experiência, um pouco dos cases que você comentou, você falou de outras casas. Qual seria, assim, conselhos que você poderia, ou dicas, ou experiências que você gostaria de compartilhar com a audiência no que tange crédito, principalmente crédito nesse novo mundo em que os dados estão aí em todo lugar? Qual seria a sua dica aí para a audiência? Sei que não é fácil aí, mas... Essa pergunta exige responsabilidade aqui, vamos lá. Puta, Rodrigo, o que que eu vejo, assim? Eu acho que, e eu comento muito com o pessoal, assim, em crédito não tem atalhos. Você não consegue, da noite pro dia, romper o mercado de crédito. Acho que isso tem que ser construído com consistência e com responsabilidade. Assim, eu cobro muito do time
essa diligência no uso de dados, na aplicação do modelo, você ter claramente o risco associado a cada passo que você dá. Então, ter essa prudência, essa cadência na tomada de decisão, porque senão, naturalmente, e é onde a gente precisa ter a cabeça bem centrada. Cara, tem o que você falou, você está afogado de dados aqui, está afogado de informações. Puta, como você usa isso com disciplina, garantindo a qualidade da informação que está entrando no teu modelo? No fim das contas, garbage in, garbage out. Você vai colocar... Isso a gente aprendeu há 20 anos atrás, né? Lá atrás, mas ainda hoje, e eu acho que hoje se faz ainda mais necessário, porque você trabalha com muito mais dados que você trabalhava no passado. Então, você garante uma diligência na qualidade desses dados e na aplicação desses dados é fundamental, porque senão você se perde. Se você não tiver disciplina para isso, você se perde e a gente sabe que errar no crédito custa caro. E, sobretudo, num ambiente tão competitivo quanto a gente tem hoje. Assim. Olhando no passado, era mais fácil você ter um crescimento de crédito de uma maneira controlada. Hoje você precisa fazer isso sabendo que tem uma série de concorrentes e muito bons. Assim. Agradeço pelo convite aqui, mas tem N colegas no mercado que têm muito conhecimento de crédito, que sabem trabalhar bem com informação. Então a gente tem uma responsabilidade de fazer isso muito bem, porque a gente sabe que é um pilar importante para o PicPay. Então aqui eu vou trazer para o meu dia a dia. É um pilar importante para o PicPay e tem que ser feito de uma maneira muito estruturada, com diligência. E aí não é porque eu estou contigo assim, mas ter parceiros nessa jornada é fundamental. Acho que a gente não precisa, a gente fala em inventar a roda, né? Você já traz a Neurotech já traz esse aprendizado para dentro do PicPay, pô, a gente já ganha esse tempo, né? Essa questão do aprendizado feito com responsabilidade. E acho que outro último conselho, assim, eu que passei por uma escola, uma casa maior, com mais histórico, né? Os bancos incumbentes, eu acho que o profissional de crédito, ele tem que estar pronto para aprender a desaprender. Então você tem que estar com a cabeça aberta, tem que estar ali um olho no peixe, outro no gato, você tem que garantir que o processo funcione, que o mainstream está sendo bem feito, mas se questionando o tempo todo, o que eu posso colocar de novo nessa rotina, o que eu posso fazer diferente, seja em técnicas de modelagem, que no fim, técnicas de modelagem tem N, mas em que tipo de dados você trabalha, aonde você quer chegar. Então, acho que essas experiências recentes minhas, mais nesse mundo digital, é isso, aprende a desaprender. Com responsabilidade, mas tem que ter a cabeça aberta para olhar para frente, senão você fica para trás, né? Pô, que legal, cara. Muito animador ver executivos de empresas como o PicPay com essa mentalidade, com essa energia. Acho que até para mim, foi muito bacana. Espero que a audiência tenha curtido. Só para compartilhar um pouquinho o exemplo lá da referência pessoal 2 que eu falei no início, né? 20 anos atrás, quando a gente fez o modelo para uma empresa de varejo, a variável mais importante era a referência pessoal 2. E aí a tomada de decisão do diretor de crédito, na época, foi comunicar para toda a força comercial de loja que a partir daquele momento a referência pessoal 2 precisava ser obrigatória, né? Então ele mudou completamente a dinâmica na coleta da informação, o que fez com que o modelo construído e depois, 10 minutos depois da reunião, o modelo estava degradado, não funcionava mais para nada. Então é bacana ver que a gente, 20 anos depois, tem pessoas tão competentes, né? Pessoas tão antenadas, olhando a inovação. E como você comentou, é você que eu estou aqui na sua frente, mas são outras pessoas de mercado também. Muito bacana. Então, cara, mais uma vez, muito obrigado aí pelo teu tempo. Eu sei, a gente se deslocou a cidade quase toda aí para conseguir fazer esse podcast. Eu espero que a audiência tenha curtido aí o nosso episódio. A gente tem feito isso com muito carinho, o Neurocast, mais uma vez a parceria da Neurotech com a B3. Peço novamente para vocês compartilharem aí, olharem os episódios anteriores, a gente tem muito conteúdo bacana e vai vir muita coisa bacana pela frente. Espero vê-los em próximos episódios, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Denis. Obrigado pelo Valeu. Foi um prazer. Abraço.